Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece ficção, mas que abalou o século XIX. E como abalou? Estamos falando de um tempo em que mesas, literalmente, dançavam em salões, espíritos supostamente batiam em paredes para se comunicar e os maiores cientistas do mundo foram chamados para investigar. Cientistas céticos, é bom dizer. Exato. Temos aqui uma pilha de fontes sobre o espiritualismo moderno e a nossa missão é entender como esse movimento explodiu, o que ele significava e como ele se transformou no que conhecemos hoje. Isso, é uma jornada fascinante. Começa com uns barulhos bem estranhos numa casa de madeira em Nova York e de repente se espalha como um incêndio pelo mundo. E não vamos falar só dos fenômenos, né? Não, vamos explorar a ideia por trás deles. E o que é crucial, a gente precisa entender a diferença fundamental entre esse movimento inicial, que era mais caótico, mais experimental, e a doutrina estruturada que o Allan Kardec veio a codificar depois como espiritismo. Certo. Então vamos começar pelo básico. O que exatamente era o espiritualismo moderno? Não era só uma religião como a gente entende hoje, certo? Não mesmo. Era bem mais amplo. As fontes descrevem como um movimento com 3 pilares: científico, filosófico e também religioso. Mas o núcleo era simples. Simples e poderoso. 2 crenças fundamentais. A primeira, a imortalidade da alma. A ideia de que a nossa consciência sobrevive à morte do corpo. Ok, até aí muitas religiões já falavam disso. Exato. A segunda é que foi a parte explosiva. A comunicabilidade. A crença de que esses espíritos não só sobrevivem, mas podem e querem se comunicar com a gente, com os vivos. Isso foi o motor de tudo. E um dos maiores defensores disso foi ninguém menos que Arthur Conan Doyle. O criador do Sherlock Holmes. E isso, para mim, já é um paradoxo incrível. O pai da lógica, da dedução, vira o maior garoto propaganda de um movimento sobre falar com os mortos. Tem uma citação dele que é bem forte. Qual delas? Ele diz que o espiritualismo é absolutamente irreconciliável com o materialismo. E ele viu o materialismo como a causa dos problemas da humanidade. O que isso diz sobre a época nossa, diz tudo. Pensa no século XIX. Revolução Industrial, a ciência explicando o universo com leis físicas, frias, mecânicas. O materialismo estava em alta, muito, e a mensagem era, basicamente, você é uma máquina de carne e osso, quando morre, desliga a tomada. Fim. E o espiritualismo chegou como um contraponto radical a isso. Totalmente. Oferecia uma promessa. Uma prova. Não só existe algo mais, como você pode ter a evidência disso na sua sala, ouvindo uma mesa bater no chão. E para pessoas como Conan Doyle, que perdeu o filho na guerra, isso não era uma filosofia abstrata, né? Era uma necessidade, uma busca desesperada por consolo e por evidência. É impressionante como isso parece ter surgido do nada. Ou não foi bem assim. Já existia um preparo na sociedade para isso. Não foi um raio em céu azul. O terreno já vinha sendo preparado há um bom tempo. As fontes apontam algumas figuras-chave. Tipo quem? Tinha, por exemplo, Emanuel Swedenborg, um cientista sueco super respeitado do século XVIII, que do nada começou a descrever viagens astrais, conversas com anjos. Ok. Depois tinha os Shakers, uma comunidade religiosa nos Estados Unidos que já praticava comunicação com espíritos. Mas o precursor mais direto, o mais próximo, foi um jovem chamado Andrew Jackson Davis. Ah, o profeta da nova revelação. A história dele é incrível. Muito. Ele entrava em transe e ditava livros inteiros sobre o universo. E ele fez uma previsão muito específica. Com data e tudo, né? Exato. E a data é de arrepiar. No diário dele, no dia 31 de março de 1848, ele escreveu algo como: esta madrugada, ouvi uma voz dizer: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. E o impressionante é que ele não fazia ideia do que estava acontecendo naquele exato momento a alguns quilômetros dali. Num vilarejo minúsculo chamado Hydesville, Nova York. É ali que a história pega fogo, na casa da família Fox.
A descrição é de filme de terror. Batidas inexplicáveis, móveis se arrastando à noite. A família estava apavorada, a ponto de se mudar. Só que as duas filhas mais novas, Kate e Maggie, de 11 e 14 anos, em vez de se esconderem, decidiram, confrontar o barulho. E o que elas fizeram? Numa noite, a pequena Kate estalou os dedos e desafiou a coisa a fazer o mesmo. E, pro espanto de todo mundo, o som foi imitado. Perfeitamente. Depois ela bateu palmas 4 vezes e a força respondeu com 4 batidas. Essa é a virada de chave. Porque um barulho aleatório assusta, mas um barulho que responde Muda tudo. deixa de ser um fenômeno e passa a ser um diálogo. Precisamente. Aí o espiritualismo nasce de verdade. A partir daí, elas criaram um código. Uma batida para sim, 2 para não. Depois, um sistema para soletrar palavras. E o suposto espírito se identificou? Sim. Disse ser um mascate que tinha sido assassinado naquela casa e enterrado na adega. Anos depois, de fato, acharam ossos humanos nas paredes da adega. E tem aquele detalhe pessoal da mãe que deve ter selado a questão para eles. Ah, sim. A senhora Fox perguntou à entidade quantos filhos ela tinha. A resposta veio em batidas, 7. Ela protestou, disse que tinha só 6 filhos vivos. Imagina a cena. Ela convicta e a parede teimando com ela. Até que, de repente, ela se lembrou. Lembrou de um filho que tinha morrido muito bebê anos atrás. Nossa. O choque deve ter sido absoluto. Não era mais um estranho se comunicando. Era algo que sabia um segredo do coração dela. E foi esse tipo de detalhe que transformou uma história de fantasma local num movimento de massas. Com certeza. A notícia se espalhou e logo as irmãs Fox estavam em grandes teatros fazendo demonstrações públicas para centenas de pessoas. O caso delas abriu a porteira, né? De repente, todo mundo queria tentar. E isso levou ao que as fontes chamam de febre das mesas girantes. Isso. Virou a nova moda, o entretenimento da alta sociedade. Como funcionava? As pessoas se reuniam, colocavam as mãos de leve sobre uma mesa e esperavam. E as descrições são impressionantes. Mesa se inclinando, levitando, girando com violência. Supostamente sem ninguém empurrar. Exatamente. E batiam os pés no chão para responder perguntas. A comunicação evoluiu rápido. O famoso tabuleiro Ouija é um descendente direto e mais sofisticado dessa prática. E a febre atravessou o Atlântico. Não ficou só nos Estados Unidos. Chegou à Europa com força total. E lá, começou a se conectar com outras causas sociais. Como assim? Uma figura interessante é Emma Harding de Britten, uma escritora inglesa. Ela se tornou uma médium e oradora muito poderosa e, de forma bem notável, conectou a causa espiritualista à defesa dos direitos das mulheres. Qual era o argumento? Era que, se os espíritos podiam falar através das mulheres, isso provava que elas tinham uma voz e uma importância que a sociedade negava. O movimento também começou a se organizar. Jornais especializados, como o Banner of Light, que circulou por 50 anos. Deixou de ser um passatempo para virar uma força cultural. Exato. Ok, tudo isso soa incrível. Mas assim, parece bom demais para ser verdade. Uma febre mundial de mesas dançantes. Imagino que as fontes também mencionem o lado B disso. Ah, com certeza. Charlatões, gente querendo ganhar dinheiro fácil. Sim, a mistificação, como chamavam a fraude, virou um problema gigantesco. Médiuns eram pegos com barbantes, dispositivos escondidos, cúmplices. Tudo para simular os fenômenos. Isso. E para piorar também, a história das próprias irmãs Fox é bem trágica. Ao longo da vida, elas deram depoimentos conflitantes. Uma delas chegou a confessar que era tudo truque, não foi? A Maggie confessou que elas produziam os estalos com as juntas dos dedos dos pés. Mas depois ela se retratou, disse que foi paga por grupos religiosos para mentir. Isso, claro, lançou uma sombra de dúvida sobre tudo. E é nesse cenário de caos, entre fenômenos genuínos e fraudes, que a ciência resolve entrar em campo. E não eram cientistas quaisquer. Não mesmo. Figuras como Sir William Crookes, um químico e físico renomado, presidente da Royal Society de Londres, o topo da cadeia alimentar científica da época.
E ele entrou na investigação totalmente cético, certo? Totalmente. Determinada a desmascarar o que ele chamava de falsas pretensões do espiritualismo. Mas não foi bem o que aconteceu. As conclusões dele chocaram o mundo científico. Chocaram é pouco. Depois de anos de testes no próprio laboratório, com controles super rigorosos, Crookes, o cético, vira para a comunidade científica e diz basicamente: senhores, eu fui tentar desmascarar e falhei. Os fenômenos são reais. Nossa. A conclusão final dele foi bombástica. Ele escreveu: estou absolutamente convencido que uma conexão foi estabelecida entre este mundo e o outro. Foi um escândalo. Um escândalo. E ele não estava sozinho. Alfred Russel Wallace, o co-descobridor da teoria da evolução com Darwin, O próprio Wallace. ele mesmo. E Charles Richet, um fisiologista que ganharia o prêmio Nobel. Todos investigaram e chegaram à mesma conclusão. Havia ali uma força inteligente e extra-humana em ação. Que loucura. Então a gente tem um movimento global atestado por cientistas ganhadores de Nobel, mas ao mesmo tempo minado por fraudes. Como isso tudo se conecta com o espiritismo como a gente conhece hoje, especialmente no Brasil? É aqui que a história muda de rumo. Enquanto a América e a Inglaterra estavam focadas no fenômeno, No espetáculo, isso, no espetáculo, um pedagogo francês chamado Hippolyte Rival, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, olhou para tudo aquilo e fez uma pergunta diferente. que pergunta? Ok, os fenômenos existem, mas e daí? Qual é a filosofia por trás disso? O que os espíritos têm a nos ensinar? Ele quis colocar ordem na casa. Transformar o circo em doutrina. Exatamente. Em 1857, ele publica O Livro dos Espíritos. É um divisor de águas. Ele não se baseou num único médium. Ele compilou e comparou respostas dadas por vários médiums em lugares diferentes, a mais de 1000 perguntas. Ele aplicou um método mais racional, então. Sim, ele via como lógico, para filtrar as informações e construir uma doutrina coesa, com começo, meio e fim. Ele introduziu conceitos como o perispírito, os fluidos, para dar uma explicação mais científica, sabe? Para tirar do campo do milagre. E ele se preocupou muito com a terminologia, né? Ele até criou palavras novas. Sim, foi muito deliberado. Para Kardec, a palavra espiritualista era genérica demais. Qualquer pessoa que acreditasse em algo além da matéria, um católico, um judeu, era um espiritualista. Era muito vago. Isso. Então, para definir a crença específica na comunicação com os espíritos dentro da estrutura filosófica dele, ele cunhou os termos espírita e espiritismo. Era uma forma de criar uma identidade própria. Então ele viu o trabalho dele como algo totalmente separado do que acontecia na América. Não como antagônico, mas com focos diferentes. Ele reconhecia a importância do movimento americano, mas ele via a escola americana como muito ligada aos fenômenos e a europeia, a dele, como mais focada na filosofia e nas consequências morais. E com o tempo os caminhos se separaram. De vez. O espiritualismo anglo-saxão seguiu uma rota mais sincrética, se misturou com o ocultismo, teosofia. Já o espiritismo kardecista se solidificou como uma doutrina mais fechada, com uma base moral muito forte, centrada na caridade e na reencarnação. Uau! Então, para a gente resumir essa jornada maluca, tudo começa com batidas na parede na casa da família Fox em 1848, Isso. explode numa febre mundial de mesa girante, sobrevive a um bombardeio de ceticismo e fraudes, consegue convencer alguns dos maiores cientistas da época O que não é pouca coisa. e, por fim, inspira na França a criação de uma doutrina filosófica e moral estruturada por Allan Kardec, que é o que hoje a gente conhece como espiritismo. É uma ótima síntese. E o movimento não morreu no século XIX, né? O espiritualismo continuou a se transformar, deu origem a igrejas espiritualistas que existem até hoje, e suas ideias acabaram influenciando movimentos mais recentes, como a Nova Era. Uma história bem complexa. É, sobre a eterna busca humana por respostas para além do que os olhos podem ver. E nos deixa com uma pergunta para refletir, imagino. Sim, ao observar como esse movimento do século XIX, com sua mistura de fenômeno, espetáculo, fraude e investigação séria, evoluiu de formas tão diferentes, a gente pode se perguntar o que a nossa busca pela comunicação com o além
seja naquela época ou hoje, realmente revela sobre as nossas ansiedades, as nossas esperanças e a nossa complicada relação com a ciência e com o inexplicável. Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online www.luzespirita.org.br